Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui com mais um vídeo da nossa série Somente para Cristãos. Estudo bíblico para a edificação e aperfeiçoamento dos santos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e clique agora aqui no nosso sininho. Compartilhe esse vídeo para que possamos levar essa mensagem para muito mais pessoas. E hoje eu quero falar com você sobre uma parábola. E essa parábola está aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 5 adiante. Eu quero pedir permissão para você, para nós possamos ler a palavra de Deus. Assim está escrito. Disse-lhe ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães. Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes. A porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Eu digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Louvado seja Deus por esta palavra maravilhosa. Louvado seja Deus por esta parábola que nos traz grandes ensinamentos. Eu tenho aqui alguns pontos que eu anotei para a gente estar falando, estudando, conversando sobre. E eu tenho 2 pontos principais de comunicação dessa parábola. O primeiro ponto de comunicação é o atributo de Deus. Os atributos de Deus, eles estão do Gênesis ao Apocalipse. E aqui, um dos atributos de Deus que está manifestado, que nos comunica, é a bondade de Deus. Deus é bom. Deus é bom porque Ele nos prepara para a perfeição. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 4, ele fala que quando a gente persevera, a gente faz as nossas ações e a gente chega ao estado de perfeição. Então Deus nos prepara a nossa jornada aqui na Terra, a nossa jornada de vida. O segundo ponto que nos comprova esse atributo de Deus, Deus é bom porque Ele dá tudo aquilo que nós necessitamos. Porque Ele supre a maior de todas as necessidades da nossa vida. Ele supre. Seja grande ou seja pequena. Ele é o dono do Espírito Santo. Ele nos supre. Terceiro ponto que comprova nessa parábola o atributo de Deus é que Ele é que nos sustenta na perseverança. Porque Ele nos dá uma causa tão suficiente para que a gente não desista. Uma causa tão forte que nos faz focar e a gente tem força para perseverar e alcançá-lo. Deus é bom. O segundo ponto de comunicação que eu vejo aqui nessa parábola é a responsabilidade do homem. Onde tem um atributo de Deus, tem uma responsabilidade do homem. Em quase todos os versículos da Bíblia. E essa responsabilidade do homem está aqui, comunicando a nossa necessidade de crer, de ter uma verdade absoluta como foco e esperança na nossa vida. Nós temos como responsabilidade do homem a necessidade de perseverar e de nunca desistir. Nunca esmorecer. Que mesmo na dor, na tristeza, a gente deve persistir. Porque nós temos uma causa. E diante desses 2 pontos de comunicação, eu tenho alguns ensinamentos que eu extraí desta parábola, desta passagem. E eu quero aqui compartilhar com você. O primeiro ensinamento dessa parábola é que a perseverança ela gera resultados. E isso mesmo aqui no plano material. Mesmo com as coisas materiais, a perseverança,
ela gera resultado. Você já ouviu aquela frase que diz que água mole e pedra dura tanto bate até que fura? Essa parábola ela traz essa confirmação. Ela traz essa verdade de que a persistência gera resultado. Para a gente entender um pouquinho melhor tudo isso, vamos trazer à mente de que toda vez que a gente quer ter novos hábitos na nossa vida, a gente parte por repetições. É na repetição que a gente muda hábitos. É na persistência que a gente muda hábitos. Quando a gente quer mudar algum padrão de aprendizado, a gente quer aprender alguma coisa, a gente precisa persistir. A gente tem que repetir muitas vezes. Um dia, outro dia e outros dias até conseguir. Quando a gente quer mudar algum padrão de mentalidade, é pela persistência, pela repetição que a gente muda até padrão de pensamentos. Que a gente muda comportamento. Então, essa verdade que eu tenho dessa parábola é que a perseverança, ela gera resultado. Seja nessa dimensão material, seja na espiritual. O segundo ponto de verdade, de aprendizado dessa parábola é a circunstância em que ela foi contada. Se você voltar um pouquinho lá em cima, lá no versículo 1 do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, você vai ver que ali fala que Jesus Cristo ele estava orando. E quando ele terminou de orar, os discípulos disse para ele: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. E então Jesus Cristo passou a ensiná-lo a orar o Pai Nosso. E quando ele termina de falar a descrição ali do Pai Nosso, ele conta essa parábola. Mas ele não para por aí. Ao final da parábola, ele incita, né, os discípulos a orar. E ele continua no versículo 9, dizendo: Por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Deus é bom. A circunstância dessa parábola é sobre a necessidade de perseverar em oração. O que Cristo está ensinando aqui é para crente, é para cristão. É a necessidade de nunca esmorecer. De a gente continuar orando sempre. Eu tenho um terceiro ponto de aprendizado de verdade extraído dessa parábola. É que esse homem, ele foi pedir 3 pães. Ele tinha uma causa. Ele tinha uma necessidade. E é importante a gente entender o contexto dessa parábola, porque era falta de educação, era falta de respeito, quando você recebesse alguém na sua casa e você não lhe desse de comer. Não tivesse algo para comer. Então aquele homem, ele não se hesitou em ir até o vizinho, né? E aqui fala que era meia-noite. Naquele tempo, ou seja, nos tempos até dos nossos avós, as pessoas se recolhiam ao seu quarto ao escurecer. 19 horas, 20 horas, lá não tinha televisão, lá não tinha outros afazeres para a noite, então tinha que se recolher. Era meia-noite, então era um estado do que aquele amigo poderia estar num sono profundo, está no seu estágio ali de sono REM, no mais profundo. E ele fala também que as portas já estavam fechadas e os filhos também já estavam deitados. Por que ele mencionou isso? Porque as casas de antigamente,
não era estrutura como as nossas de hoje. Uma vez aberto a porta pela manhã, fechava-se à noite. Não era possível abrir e fechar a porta da casa o tempo todo. Era uma vez por dia, porque era muito pesado. Uma pessoa por si só talvez não conseguisse abrir uma porta. Então o pai dizia, meus filhos já estão deitados. Era uma situação quase que impossível. Mas o amigo foi até o vizinho bater a porta porque ele tinha uma causa. Ele tinha uma necessidade. E essa parábola me trouxe esse grande ensinamento tão precioso de que quando eu tenho uma causa, uma necessidade, eu tenho que buscar até que. Anote isso. Escreva isso. Se você está na sua Bíblia, anote, grife isso. Até que. Essa palavra até que tem falado comigo por mais de 20 dias. E hoje eu quero falar com você sobre ela. Até que significa lugar. Até que pode significar um tempo. Até que pode significar uma circunstância. Até que pode representar uma coisa, algo material. Então, se eu tenho uma necessidade, eu vou buscá-lo até que eu consiga. A persistência, ela deve ser contínua até que o resultado venha. Então, eu fui pesquisar e ver aqui na Bíblia que na Bíblia está cheio de até que. E eu trouxe apenas alguns aqui. Eu tenho um até que de Abacuque. Abacuque, ele teve ali a sentença de Deus, a visão, e ele disse que ia subir na torre de vigília e ele ia permanecer lá até que Deus lhe respondesse. Por quanto tempo Abacuque falou que ia ficar? Por um dia, por 7 dias, por 20 dias, por 40 dias? Não, até que. Persistência. Até que Deus responda. Eu tenho um até que de Jerusalém, de Isaías 62, onde o profeta diz para Jerusalém não se calar, para Jerusalém clamar, para Jerusalém não dar descanso para Deus, até que Deus restabeleça Jerusalém e ponha como objeto de louvor ao Senhor. Nós devemos orar até que a gente consiga. Nós devemos orar até que Deus responda. Essa parábola diz, importuna Deus, porque Ele responde. Pede e Ele dá. Bate e será aberto. Busca que você vai encontrar. Se nós não estamos tendo resposta, é porque a gente não está persistindo. Não está tendo perseverança. Eu tenho mais um até que, quando Cristo disse para os discípulos, Ele diz, permanecei em Jerusalém, até que sejais-vos revestidos de poder. Ele não disse, discípulos, permaneçam aqui por 7 dias, por 10 dias, por 40 dias. Não, ele disse, permaneçai em Jerusalém até que seja feito. Até que do alto desse sejam revestidos-vos de poder. Até que. Nós devemos orar até que Deus responda às nossas orações. Esse até que, como eu disse, ele é muito profundo. E eu posso usar isso aqui, como eu disse, nos aprendizados acima, para todas as áreas da minha vida. Se eu quero passar num concurso, eu vou estudar até que eu consiga passar. Se eu quero comprar algo, eu vou trabalhar, eu vou economizar até que eu consiga aquilo que eu quero. Se eu quero a transformação, a salvação de filhos da família, eu vou orar até que Deus responda.
Talvez hoje você está diante de uma situação que você está pensando em desistir. E eu te digo, não é a hora de desistir. Não esmoreça. Lute. Tenta. Faça. Persista. Persevera. Até que o resultado venha. Até que você alcance o lugar, o tempo, a circunstância ou aquilo que você tem foco nele, porque Deus nos dá uma causa que nos faz forte a lutar, a vencer o que for preciso. Talvez hoje a sua luta está sendo a sua fé. E você está esfriando no amor, e você está esfriando a sua fé. E eu digo, persevera, até que Cristo volte. Persevera, até que Jesus Cristo volte. Ele disse que vai voltar. Ele disse que voltará. Uma outra verdade, um outro aprendizado que eu tirei dessa parábola que me foi extraída, é o nosso quarto aprendizado. E ele diz que todo até que, ou seja, todo objetivo, tudo aquilo que eu quero alcançar, todo aquele resultado que eu já visualizo pela fé, tem no meio do caminho um ainda que. Toda vez que eu tenho um objetivo, eu vou ter barreiras, eu vou ter dificuldade, eu vou ter distrações, eu vou ter algo que vai tentar impedir de eu chegar onde eu quero chegar. De eu alcançar aquilo que eu quero alcançar. De conseguir aquilo que eu quero conseguir. E aí, aqui na parábola, o ainda que não levante para te atender por ser o seu amigo, ele vai levantar pela importunação. Ainda que não aconteça no seu tempo, vai acontecer. Ainda que aquele amigo não levante para atender por ser seu amigo, porque ser amizade talvez seja pequeno. Mas vai ter, por causa da persistência, porque persistência gera resultado. Persistência gera resultado. Só tem uma forma da persistência não dar resultado, quando você desiste. E se você desiste, você não persevera. E eu trago aqui também alguns ainda que da Bíblia. Veja bem que na parábola, a porta estava fechada. Era meia-noite. A circunstância parecia impossível. Como que eu vou importunar o meu vizinho? Gente, está fora do tempo. As circunstâncias são desfavoráveis, mas ainda assim, ele foi, porque ele tinha um até que. Ele insistiu, ele persistiu até que ele conseguiu o pão. E não só o pão. Você quer pão? Então toma leite, toma chá, toma tudo que você quiser. Para não me importunar. Como é profunda e como é linda essa parábola. E às vezes Deus fala assim, filho, eu faço você me pedir tanto. Não é porque eu sou mau, é porque eu sou bom. Imagina se toda vez que você pedisse, Deus te atende de imediato. O que seria da nossa fé? O que seria da nossa perseverança, da nossa persistência? Não teria valor nenhum. A própria Bíblia diz isso. Quando Cristo voltasse, cadê os fiéis? Onde estariam? Então, esta perseverança é a bondade de Deus na nossa vida. Então, o Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Para você chegar no até que, tem os ainda que no meio do caminho. Ainda que eu ande, não significa que você não vai andar, você vai andar no vale da sombra da morte. Mas ainda que você esteja lá, você tem um até que, porque sabe que Deus é contigo. Até que Cristo volte, você estará na fé. Até o último dia, você não vai desistir. Os ainda que pode ser trampolim na nossa vida. Eu tenho aqui o ainda que
de Abacuque. Abacuque, ele disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Abacuque diz, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Ainda que eu não tenha mais esperança, ainda que eu não tenha mais condições, ainda que eu esteja diante do impossível, eu jamais vou deixar de confiar no Senhor. Porque a fé é que nos sustenta. A nos manter em Cristo, a nos manter edificado, a nos manter forte, a nos manter a nossa salvação, a santificação para a glorificação. Eu tenho ainda que, Salmo 27, Davi disse, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor não me abandona. Ainda que aconteça tudo o que aconteceu na sua vida, tem um motivo pela qual aconteceu. Imagine uma pessoa que foi abandonada por pai e por mãe. Ainda que é só um processo da jornada. É só uma etapa para o até que. Ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor não deixará de me acolher. Seremos acolhidos. Temos esperança. Temos fortaleza na nossa vida. Temos Cristo, nosso Senhor e Salvador. O quinto ponto de aprendizado de verdade desta parábola é que toda oração Deus responde. Toda oração Deus ouve. Talvez a resposta não é o que a gente quer. Mas ele responde. Porque a vida, porque Deus não dá o que nós queremos, ele dá o que nós precisamos. E eu conversava recentemente com meu esposo, que a mãe dele faleceu alguns anos atrás, e não teve o privilégio de ver a conversão dele. E eu dizia para ele, imagina quanto tempo, quantas horas, quanta dedicação a sua mãe orou por você. E ela não viu a sua conversão. Porque ela foi recolhida, ela partiu antes. Talvez aquilo que nós mais almejamos, aquilo que nós estamos orando, talvez a gente não veja a resposta. Talvez nós não estaremos mais neste plano quando a resposta vir. Às vezes vem, mas às vezes não vem. Quantas vezes, quantas pessoas fizeram de tudo, um trabalho lindo, maravilhoso, em busca de sucesso, em busca de conquista nessa terra, e somente foi reconhecido depois que morreu. Depois que se foi. Mas eu trago isso aqui para o nosso mundo espiritual. Basta perseverar. Nós temos que perseverar pela salvação de alguém. E a palavra do Senhor diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós não temos permissão para deixar de orar pela nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu irei orar até que eu veja a minha família salva. Talvez a questão com você é seu filho desobediente, é seu filho rebelde. E eu digo, você não tem permissão para desistir do teu filho. Não esmoreça. Ore até que Deus age na vida dele. Bata e vai ser aberto. Busca e você vai encontrar. Pede e você receberá. Porque Deus dá o Espírito Santo aquilo que supre a maior de todas as nossas necessidades. Ele supre. Ele diz, até vós que sois maus sabeis das boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial, se você pedir o Espírito Santo. Uma pessoa que tem o Espírito Santo não precisa mais de nada. Todos os dias eu peço, dai-me do teu Espírito Santo.
Derrama, Senhor, os 7 espíritos sobre a minha vida. Está lá em Isaías 11. Deus nos conceda Espírito Santo, espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de temor do Senhor, espírito de conselho, espírito de fortaleza. Pede e receberei, mas pede com fé, sem nada duvidando. Porque muitas vezes a gente pede, mas a gente não recebe. Porque a gente não sabe pedir, porque a gente pede para o nosso próprio prazer, para alimentar o nosso próprio ego. Até o pedir do Espírito Santo, eu tenho que entender para quê. Para que eu quero o Espírito Santo? Eu quero dons do Espírito Santo para quê? Para que eu me possa exibir para os outros? Isso é o pecado do orgulho de Satanás. É o de Satanás. Talvez você receba para a própria condenação. Aquilo que eu peço para a glória de Deus seja manifestado. Afinal, tudo que existe é dele. Foi feito para ele e por meio dele. Para ele são todas as coisas. Nós não temos permissão de deixar de orar. Talvez hoje o seu problema, a sua questão seja uma doença, uma enfermidade. E eu digo para você, não desista de orar. Deus tem o poder de cura. Talvez hoje a questão seja a restauração da sua vida, do seu casamento, da sua identidade. E eu digo, pede. Não desista, porque Deus pode reconstruir a sua vida. Não desista. Mesmo cansado, mesmo cansada, mesmo esmorecida, mesmo sem força, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Se hoje você não tem força para orar, você diga, Espírito Santo, intercede por mim. Porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece o nosso pensamento, Ele conhece as nossas verdades internas. E o plano dele é bem maior do que o nosso. Essa parábola, como eu disse, ela falou profundamente comigo, mas a parábola foi apenas uma etapa no contexto de ensinamento maior de que nós não devemos parar de orar. Nós temos que orar, nós temos que meditar na palavra dia e noite. Deus é bom. Deus é bom. E Ele nos dá, Ele nos supre as nossas necessidades. E às vezes até as nossas vontades, se nós colocarmos Ele em primeiro lugar. Se a nossa vontade estiver de acordo com a permissão dEle, Ele concede, sim. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, que esse vídeo venha ter falado com você, que o Espírito Santo venha ter tocado no teu coração. Que você receba o alimento do Espírito Santo para nunca deixar de orar. Nunca deixemos de orar. Deus responde. Ele nunca deixou orações sem resposta. Lembra-se, até que você precisa ter um até que na sua vida. Qual é o seu até que? Qual é a sua causa? Você vai persistir, você vai continuar orando até que o que aconteça? Qual é o seu até que? E lembre-se, na jornada do até que tem que o ainda que. As barreiras, as dificuldades, aquilo que você precisa vencer. E hoje talvez você precisa vencer a fraqueza, o desânimo. E hoje talvez você acha que a sua fé está tão pequenininha que Deus não vai ouvir a tua oração. E eu digo, Ele ouve. Não tem orações que Deus não ouve. Ele responde. Louvado seja Deus pela minha vida. Louvado seja Deus pela tua vida. Fique na paz do Senhor. E oremos. Oremos. Oremos pelas autoridades do nosso país até que Deus venha manifestá-lo e usá-lo para honrar e glorificar.
Oremos pelas pessoas que estão doentes, pelos cristãos. Oremos para que o Senhor supra as nossas necessidades e as necessidades dos crentes cristãos. Oremos até que Jesus Cristo volte. Louvado seja Deus.